Hoje nós vamos falar sobre um outro princípio e uma outra característica essencial para vivermos a vida abençoada. E a Estela não sabia, mas esse princípio é generosidade. Amém? Generosidade, ela não é privilégio de quem tem sobrando. Generosidade é a resposta do obediente. Generosidade não é coisa de quem tem sobrando. Generosidade é coisa de quem tem o coração envolvido. Amém? Até porque o maior relato de generosidade que nós encontramos no Novo Testamento não é dos ricos milionários que tinham muito recurso sobrando. Vamos ler 2 Coríntios 8, versículo 1. O texto diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. É muito importante você conhecer um contexto geográfico aqui. Paulo aqui está falando com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava localizada na região da Acaia. Então era uma região muito rica, muito nobre, uma região portuária. Geralmente na antiguidade, lugar onde chegava navio era lugar de riqueza, era lugar do pessoal bem de vida. Então o apóstolo Paulo está falando com a região mais rica da época. E o apóstolo Paulo fala: irmãos da Acaia, eu quero falar para você o que está acontecendo com os irmãos da Macedônia. Os irmãos da Macedônia, pelo contrário, diferente dos irmãos da Acaia, eles estavam realmente numa situação difícil. Eu não quero fazer juízo de valores, eu não sei o bairro que você mora, mas é basicamente o apóstolo Paulo mandando uma carta para os irmãos da Faria Lima, falando: irmãos da Faria Lima, eu quero lhes contar sobre o que Deus está fazendo na vida dos irmãos do Itaim Paulista. Desculpa, ou Sapopemba, né? Vamos falar da gente, é melhor assim. Então, não quero te ofender, querido, mas eu cresci na quebrada também. Então, não se sinta ofendido, tá bom? Mas basicamente ele está falando isso para de uma região pobre, ele está contando para uma região rica. E ele fala para os irmãos da Macedônia. A Patrícia está agradecendo a Deus que eu não falei da fazenda da Juta. Mas amém. Ele está falando dos irmãos da Macedônia. Próximo versículo. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. O apóstolo Paulo está falando para os caras que tinham dinheiro: deixa eu contar para vocês um exemplo de generosidade. Os irmãos que estavam em profunda pobreza transbordaram em rica generosidade. Querido, esse texto deixa claro para mim que generosidade não é coisa de quem tem sobrando. Generosidade é coisa de quem tem o coração envolvido. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o próximo? Pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Generosidade sempre é questão de iniciativa própria. Generosidade sempre é questão de eu decidir, e não por tristeza, por coerção, por pressão. Generosidade é a resposta de um coração voluntário. Amém? Para viver a vida abençoada que Deus tem disponível para mim e para você, generosidade não é opcional, é pré-requisito. Quantos aqui desejam viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida? Então, meu irmão, generosidade não é um opcional, generosidade é um requisito, amém? Tem um texto em Lucas 6, no versículo 38. Lucas 6, versículo 38. Eu estou lendo tudo na NVI. Diz assim: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada, pois a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Pastor, esse texto no contexto está falando de dinheiro? Não, ele está falando sobre julgar. Então ele diz ainda nesse texto: não julguem para que vocês não sejam julgados. Ele está falando neste contexto, mas essas verdades se aplicam para qualquer área da sua vida. Aquilo que você planta, você colhe, e nunca você vai plantar e colher na mesma medida. Você nunca planta um e colhe um.
Sempre a colheita é maior do que a semeadura. Amém? Qual é o detalhe? Tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Que nós plantamos, nós colhemos. Eu não sei qual é o versículo, Renzo, mas me ajuda aí, é o último versículo de Gênesis 8. Eu acredito que é o versículo 22. É isso mesmo? O texto diz assim, ó, só para contextualizar. O que estava acontecendo aqui? Noé tinha saído da arca, a água tinha baixado, e Deus então agora começa a falar com Noé. Olha o que Deus falou. Enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essas coisas nunca vão parar de funcionar enquanto durar a terra. Meu irmão, o princípio que Deus criou para mim e para você é plantar e colher. Pastor, só com dinheiro? Não, com tudo que você faz. Você precisa ficar consciente, meu irmão, que generosidade não é só relacionada a quantias monetárias. Generosidade também é relacionada com a sua atitude. O que você faz, o que você fala, o que você pensa, como você reage, são sementes. E a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 6, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Aleluia. Isso deve te encher de esperança, mas também deve te encher de temor, porque o que plantarmos, certamente colheremos. Amém? Uma vez eu lembro da cena, eu estava dirigindo e eu estava ouvindo um podcast de um especialista financeiro norte-americano, Dave Ramsey. Esse cara é talvez um dos caras mais renomados falando de gestão financeira nos Estados Unidos hoje. E ele é um homem de Deus, um grande homem de Deus, e ele é mais famoso no mundo do que no contexto de igreja. E eu estava ouvindo ele, e o Dave Ramsey estava compartilhando que quando ele começou na trajetória dele como consultor financeiro, uma coisa que ele fazia muito era ministrar em algumas igrejas. Os pastores convidavam ele para falar de gestão financeira, tudo mais. Um dia ele foi ministrar numa igreja e ele deu várias aulas, e uma dessas aulas foi sobre o princípio do dízimo. E ele deu a aula sobre dízimo e tudo mais, que é uma bênção e beleza, e ele falou dos benefícios dos dizimistas fiéis. Então ele compartilhou sobre isso, os benefícios de você ser um dizimista consistente e fiel. Quando ele termina de palestrar, você está me ouvindo bem? Quando ele termina de palestrar, um pastor com mais de 50 anos de ministério procura ele e fala: olha, você esqueceu de uma coisa, falando sobre os benefícios do dízimo. E ele falou: rapaz, eu era um jovem de 25, 26 anos e fiquei desesperado. Meu Deus do céu, pastor, pode me corrigir, o que eu falei de errado? Ele falou: não, você não falou nada de errado não, mas tem um benefício do dizimista que eu vejo nesses 50 anos de ministério. Ele é, pastor? Qual que é? Qual é esse benefício? Ele falou: eu nunca vi pessoas que são realmente fiéis ao longo dos anos nos dízimos e nas ofertas viverem um divórcio. Ele: é o que, pastor? Mas qual é o sentido disso? O pastor falou: olha, são 50 anos acompanhando diversas famílias, e eu entendi que quem é generoso com o seu dinheiro também acaba sendo generoso com a sua vida. E às vezes o que mais causa divórcio é orgulho, que a pessoa não consegue se doar para o seu cônjuge. Querido, isso pode ser um alerta de Deus para a sua vida. Generosidade, o que você é em uma área, você é em todas as áreas. Generosidade é um hábito. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O primeiro princípio para a gente viver uma vida realmente generosa é destronar em nosso coração. Eu falei um pouco sobre isso na semana passada, mas destronar em nosso coração Mamon. O que é Mamon? Mamon é uma palavra hebraica que aponta para um Deus que quer controlar a nossa vida financeira. Então, se a gente abrir a Bíblia lá em Mateus 6, versículo 24, o texto diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus
e ao dinheiro. Olha que coisa maravilhosa. A única coisa no Novo Testamento que Deus coloca, que o Senhor Jesus coloca como um possível concorrente ao senhorio de Cristo na nossa vida, é o dinheiro. Nós precisamos tomar cuidado, meu irmão, porque tem gente que se move pelo recurso, e tão errado como quem se move pelo recurso é aquele que se move pela falta do recurso. O dinheiro não pode ocupar no seu coração, na sua vida, um lugar de senhorio. O dinheiro é uma ótima ferramenta, mas é um péssimo Deus, é um péssimo Senhor. Eu lembro da história de um homem de Deus, o pastor Robert Morris, ele falando sobre como Deus instruiu ele a destronar o Mamon, né, o Deus do dinheiro, na vida dele. Ele fala que recebeu uma oferta em um culto, recebeu uma oferta do valor que era o valor para o mês inteiro dele. Então foi maravilhoso, porque olha o contexto. A agenda dele de pregações tinha sido desmarcada e ele vivia dessas ofertas. Então ele falou, meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou sobreviver esse mês? Aí ele foi nessa única agenda e pregou a palavra. No meio da pregação, levantaram uma oferta e deram uma oferta que supria todas as necessidades do mês dele. Glória a Deus, Deus supriu as minhas necessidades, como Deus é maravilhoso. Aí, no meio do culto, ele tinha terminado de ministrar, um missionário passa a contar um depoimento sobre a vida dele, o irmão Robert Morris ouve no coração, entrega essa oferta para o missionário. Oh Deus, mas é o dinheiro que você acabou de suprir para eu pagar todas as minhas contas do mês. Entrega a oferta para o missionário. E esse negócio se intensificando dentro dele, e ele levemente desesperado, um momento ele falou, tá bom, Senhor, eu vou lá dar o dinheiro. E foi, colocou o cheque no bolso do missionário, e falou, irmão, não conta isso para ninguém, tá bom? Beleza, deu lá a oferta. Ele volta para o lugar dele, falando, Senhor, eu estou tão feliz de te obedecer, mas eu não sei o que o Senhor vai fazer. Acaba o culto, todos da igreja vão para uma pizzaria, e eles na pizzaria, uma pessoa que ele mal conhecia se inclina e fala, rapaz, vem cá, quanto foi que você liberou para Deus, ou quanto você ofertou hoje? Não, aliás, ele falou, quanto foi que você recebeu de oferta hoje? Aí ele, nem conhece esse camarada, está perguntando quanto dinheiro eu ganhei. E ele falou que desconversou, né? Falou, eu não sei, o cheque está lá com a minha esposa. Aí ele falou, então vai lá e pergunta para sua esposa. Ele falou que ficou bravo. Cabra enxerido, quer saber quanto que eu ganhei de dinheiro? Ele falou, pode deixar que eu vou perguntar. E aí ele falou, e eu, esse grande homem de Deus, tomei uma atitude, menti. Ele falou que chegou para a esposa dele, abaixou e falou, a pizza estava boa? Ela falou, estava. Ele, ok. E voltou e falou, minha esposa falou que o cheque está no carro. Aí o camarada falou, vem cá, o dinheiro não está no carro não. E ele já vermelho de raiva, né? Rapaz, que cabra intrometido. Ele falou, antes de você ficar nervoso, pega esse papel. Era um cheque que tinha exatamente o valor de 10 vezes aquilo que ele tinha ofertado. 10 vezes. Ele falou, inclusive, se você fizesse a conta dos centavos, dava 10 vezes. Ele deu o cheque e falou, o homem deu o cheque e falou assim, Deus está querendo te ensinar sobre depender dele. Querido, às vezes, a sua generosidade tem muito mais a ver com o lugar para onde Deus quer te levar do que para onde do que o resultado imediato dos seus recursos. Aleluia. Mais uma vez, generosidade, meu irmão, é a arma espiritual para destronar Mamon. Porque quando eu entrego,
Não é o fato de eu colocar dinheiro na conta de uma igreja, de uma instituição ou de uma pessoa. Quando eu entrego, é o fato de eu colocar a minha confiança e expectativa no Senhor e não no meu recurso. Então esse é o resultado da generosidade. Significa eu dizer ao Senhor: Senhor, esse recurso não é o meu sustento, você é o meu sustento, por isso eu libero. Aleluia. Mamon não pode ser um Deus na nossa vida, dinheiro não pode ser um Deus na nossa vida. Tem um grande teólogo, inclusive há pouco tempo atrás tinha um filme sobre a história dele no cinema, Dietrich Bonhoeffer. Ele disse o seguinte: o chamado de Jesus ao discipulado é um chamado de morte, e a primeira coisa que precisa morrer em nossas vidas é mamon. O primeiro passo, querido, para você viver uma vida abençoada é parar de viver à altura dos seus próprios recursos. Aleluia. Querido, essa vida é boa demais, meu irmão. Vamos olhar para o exemplo do nosso Senhor. Pedro chega: Jesus, o pessoal está perguntando se você não paga imposto. Está chegando aí, né, a declaração de imposto de renda. Talvez seja Deus falando. O pessoal está perguntando se você não paga imposto. Ele falou, Jesus responde para Pedro: Pedro, os homens estão cobrando de mim, mas está errado. Mas faz o seguinte, para a gente não dar escândalo, vai lá, pesca um peixe, dentro da boca do peixe vai ter uma moeda e vai pagar o meu e o seu imposto. Eu amo essa dinâmica do reino, porque Jesus não falou: Pedro, vamos ver nas nossas economias quanto a gente tem. Ele falou: Pedro, quando eu preciso, eu estendo o meu braço da fé e recebo do sobrenatural o suficiente para não só pagar minha conta, mas pagar do outro. Querido, muitos de nós temos ouvido os testemunhos, milagres, situações financeiras onde Deus instantaneamente supre a necessidade do irmão. Meu irmão, nós precisamos sair do nível de crer para Deus usar alguém para suprir as nossas necessidades. O que você deve estar pedindo para Deus, sonhando, é: Senhor, me usa. Eu quero ser, na história do Robert Morris, o velho que escreveu o cheque de 10 vezes mais. É assim que eu tenho que me ver na história, como aquele que supre, não como que foi suprido, para o louvor da glória do nosso Deus. Isso é um pensamento de prosperidade, amém? Glória a Deus. Deus está nos convidando para subir de nível, meu irmão, e essa é a vida abençoada que Ele tem para nós, amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 9, no versículo 7, nós já lemos isso hoje, a Estela leu. O texto diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Querido, o segundo passo para viver uma vida abençoada, do que a gente está falando hoje aqui, o segundo passo para a vida generosa, é você corrigir as motivações do seu coração. Generosidade não é o ato de colocar a mão no bolso e tirar algo. Generosidade é o ato de alinhar o seu coração com aquilo que você está fazendo, amém? Não por pesar ou por necessidade, porque Deus ama quem faz o que faz com alegria. Dar com a motivação errada. Quais são as motivações erradas? Medo. Tem gente que dizima e oferta na igreja por medo. Não, eu vou ser fiel ao Senhor, porque senão o gafanhoto, né? Tem a história do gafanhoto, migrador, cortador. Eu não sei o resto, mas tem um montão de gafanhoto aí que vão acabar com a tua vida. Devorador, barbeiro não, nessa barbeiro é melhor deixar fora dessa. Mas enfim, tem um monte de gafanhoto aí. Querido, a gente não existe generosidade que é alicerçada no medo. Generosidade tem que ser um ato voluntário de alegria, meu irmão. Eu costumo dizer, querido, se você faz só porque alguém precisa, é melhor não fazer. Porque aí não é generosidade,
é assistencialismo, isso tem o seu lugar. Mas para ser generosidade, tem que ter o coração alegre, tem que ter envolvimento, tem que ter celebração, tem que ter a honra e o privilégio de participar na assistência que é feita aos santos. Amém? Não por motivações erradas, medo, interesse. Sabe, meu irmão, algumas pessoas ministram isso e eu particularmente não gosto. E eu tenho instruído os irmãos que ministram dízimos e ofertas a nunca fazerem isso aqui, porque senão serão corrigidos aqui. Esse negócio de falar assim, não existe bolsa de valores que se compare ao reino. Quando você coloca o dinheiro na caixinha, aí multiplica. Querido, aí você está fazendo uma geração de gananciosos que estão tentando barganhar com Deus. Isso não é generosidade, meu irmão. Generosidade é a honra de dizer, Senhor, que privilégio usar os recursos que o Senhor confiou na sua mão para o avanço do teu reino. Davi, eu acho que está em 2 Crônicas 29, eu não vou saber o versículo agora, mas Davi, quando ele vai separar a sua oferta, e Davi deu uma baita de uma oferta, toneladas de ouro, toneladas de prata, toneladas de madeira, do tesouro pessoal dele. Davi fala, começa a frase assim, porque eu amo a obra do meu Deus, separei do meu tesouro pessoal. E aí ele vai descrevendo, essa é a motivação da generosidade. Generosidade sempre é motivada no amor. Quer viver uma vida abençoada, querido? Alinha as motivações do seu coração, não por pesar, não por necessidade, por alegria. Amém? Exemplo bom a gente tem que citar, né? Eu lembro que uma vez a irmã Verusca, é uma ministra do nosso ministério, ela me deu alguma coisa, algum presente, alguma oferta, eu não lembro o que era. Mas tem algo que me marcou. Que eu falei, ô irmã, não precisava. Ela, eu sei que não precisava, porque não é por necessidade, é com alegria. Ave, não sabe brincar não? Misericórdia. E às vezes a gente tem uma cabeça tão pobre que a gente não consegue nem receber a bênção que os irmãos generosamente estão nos dando, né? Larga isso, querido, às vezes isso é só orgulho. Se o irmão se moveu para te dar algo, celebra, aleluia. Glória a Deus. Não por tristeza, não por necessidade, com alegria, amém? Um teólogo que eu gosto muito, John Stott, ele disse, Deus está mais interessado na intenção do coração do que na extensão da sua oferta. Esse é o interesse primordial de Deus, é como que está o seu coração enquanto você oferta. Só dá para ser generoso, querido, quem está com o coração alinhado. Bill Johnson diz que generosidade é resultado de um coração curado. Durante anos o nosso coração foi infectado por uma doença chamada avareza, orgulho, justiça própria. Quando o nosso coração é curado, o resultado é generosidade. Amém? Glória a Deus. Querido, qual é meu apelo para você? Não apenas dê com o seu recurso, dê com o seu coração. Isso faz completa diferença na sua vida. E eu louvo ao Senhor pelo fato da gente já ter recolhido dízimos e ofertas, para você não pensar que o final dessa ministração é eu colocar o Pix na tela e você ofertar de novo. Não, meu irmão, a gente já fez isso. Então, pode abaixar as pedras, ninguém vai pedir seu dinheiro. Até porque é com o coração generoso que a gente faz o que faz, amém? Glória a Deus. Existe um dom que a Bíblia fala que é o dom de dar, né? Existe a generosidade comum, que é para todo cristão, mas eu achei importante colocar isso aqui, porque talvez alguém que está aqui tenha sido chamado por Deus com esse dom da generosidade, que é uma generosidade especial. Vamos ler Romanos 12, versículo 6, por favor? Vamos ler até o 8, tá? Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Repete comigo, de acordo com a graça que nos foi dada. Ok.
Agora eu leio. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom de servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, contribua como, gente? Generosamente. Isso daqui é um dom. Ele é diferente da generosidade normal que todo cristão foi chamado para viver. Existem pessoas que foram chamados com um dom chamado contribuição. Eu tenho um amigo, e como, mais uma vez, né, coisa boa, a gente pode citar nomes. O nome dele é Antônio Torres. Ele é o fundador daquela empresa chamada Forte Leve. Quantos já viram caixa d'água, aquela caixa d'água azulzinha, Forte Leve? Esse homem sustenta hoje 300 missionários no sertão nordestino com um salário mínimo para cada. Bênção, né? Todo mês um salário mínimo para 300 missionários diferentes. O salário mínimo está 1.500, né? Quem é bom de contar aí? 1.500 vezes 300? 450 mil reais por mês. Aleluia. Além disso, para quase 100 desses missionários tem um carro popular que ele comprou. Isso tá lá no meu canal do YouTube. Ele falando comigo, ele falou: André, eu não fui chamado para enviar missionário. Igreja é quem envia missionário. Eu fui chamado para sustentar os que a igreja já enviou. Que bênção. Glória a Deus. Sabe, querido, a questão é que a gente olha para o homem que tem a maior fábrica de caixa d'água do mundo e a gente fala assim, também ele é rico? A pergunta é, agora só os mais de 40 vão saber minha referência. Tostines é fresquinho porque vende muito ou vende muito porque é fresquinho? Não dê risada não para ninguém identificar a sua idade, tá bom? Mas meu irmão, não é que ele é generoso porque ele tem porque é generoso. Afinal, ele não começou sustentando 300 missionários. Tem um livro chamado Kingdom Builders, tem ele em português, e eu consegui, olha que bênção, eu consegui a autorização do autor para compartilhar o PDF do livro. Ele é um irmão lá da Austrália. Eu vou compartilhar no grupo da nossa igreja. Se você não está no grupo da nossa igreja, você está perdendo muito, meu irmão. Mas esse livro basicamente conta a história de um homem que tem o chamado de Deus para contribuir. Aí você pensa, empresário, ricaço, milionário. Sabe o que ele era na Austrália? Lixeiro. E a partir do movimento que ele criou, eles construíram a sede própria de uma das igrejas mais relevantes do mundo. O dom não tem relação com quanto dinheiro tem na sua conta bancária hoje, meu irmão. O dom tem relação com o chamado de Deus. Eu acredito, de verdade, quando eu estava preparando essa ministração, que Deus deixaria claro que algumas pessoas foram chamadas para contribuir. Agora, eu preciso dizer uma coisa, tem gente que quer ludibriar a Deus. Como assim? Quando eu era mais jovem, e o pessoal falava, qual é seu dom? Qual é seu dom? A galera... Conversa de crente, né? Tinha muito disso. Cara, você foi chamado para fazer o quê? Tinha alguns que falavam, rapaz, eu fui chamado para ser contribuinte, para ser generoso, esse é meu chamado. Porque a pessoa pensava o seguinte, já que eu vou ser generoso, eu vou ter muito, né? Então, logo é a desculpa bíblica para eu ser rico. Querido, você não precisa de desculpa bíblica para você ser rico. Amém? Deus quer que você tenha uma vida boa. Agora, se você tem a impressão mesmo, que rapaz, não é quando eu tiver muito, é agora. Deus me chamou para essa graça de ser um contribuinte. Eu não vou te chamar aqui na frente, também não vou pedir para você levantar a mão. Não quero que você se identifique, mas meu irmão, não espere tudo estar perfeito para começar. Mais uma vez, generosidade não é opção do rico. É a decisão do coração obediente, amém? Tem um homem de Deus,
Sproul, ele diz o seguinte: generosidade é um dom do Espírito, e como todo dom, deve ser cultivado e usado para a glória de Deus. O que ele quer dizer com isso? Você começa de onde você está e você desenvolve o dom que você recebeu do Senhor, amém? Deixa eu orar. Senhor, obrigado por aqueles que, de alguma maneira, entenderam que foram chamados pelo Senhor para esse ministério de ser contribuintes generosos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor os instrua sobre o próximo passo. Em nome de Jesus, Pai, que haja clareza e direção para os primeiros passos, porque a sua palavra diz que aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Em nome de Jesus, que o Senhor traga as direções para os meus irmãos, para serem fiéis nos primeiros passos, em nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia. Por último, querido, falamos, só para recapitular, nós falamos sobre alguns pontos. Primeiro passo para você viver essa vida de generosidade é você destronar ou tirar o mamon da sua vida, que é esse amor, esse apego, essa confiança ao dinheiro. O segundo ponto é você corrigir as suas motivações, porque não existe generosidade com a motivação errada. O terceiro ponto que nós falamos é sobre aqueles que são chamados com o dom de ser contribuintes. Mesmo que esse não seja o seu chamado, você pode ser um contribuinte generoso para a glória de Deus. Último ponto que eu quero falar com você está lá em Lucas 16, no versículo 10, que eu acabei citando aqui na oração. Lucas 16, versículo 10. O texto diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Sabe, meu irmão, muitas vezes Deus, por amor, impede que algumas coisas cheguem em nossas mãos, porque nós ainda não apresentamos o caráter aprovado. Deus não desperdiça. Deus não desperdiça. Tem coisas que estamos pedindo ao Senhor e ainda não recebemos, porque não demonstramos a nossa fidelidade a Ele. Deus não dá presente precioso para quem vai desperdiçar. Deixa eu dizer, sua administração é o que demonstra a Deus o seu caráter aprovado para receber mais. Querido, isso daqui não é para trazer condenação. Talvez você pode ter passado por alguns desafios, por um tempo difícil, e está tudo certo, meu irmão. Agora, vamos resolver? Porque a partir das decisões e a partir das resoluções, você demonstra ao nosso Deus o caráter aprovado para Deus te colocar no nível que Ele projetou para a sua vida. Amém? Eu gosto de algo que Agostinho disse. Ele disse: não despreze as pequenas coisas, é no pouco que o caráter é forjado e testado. Não, mas eu não tenho o suficiente para ser tão generoso. Não despreze as pequenas coisas. Faça o que você pode fazer com aquilo que você pode fazer para a glória de Deus. Querido, isso é pré-requisito para essa vida abundante que o Senhor preparou para você. Amém? Você recebeu algo bom essa noite? Sabe, querido, eu sei que são conselhos mais diretos, mais práticos, mas se você considerar essas palavras e colocar em prática na sua vida, eu sei onde isso vai te levar. Isso pode te levar para uma vida extraordinária. A Bíblia diz em Provérbios 11, versículo 24, diz o seguinte: há quem dê generosamente. Fala, está falando comigo? Então beleza, eu vou falar de novo e aí você reage. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará
Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Meu irmão, esse é um convite de Deus para vivermos uma vida generosa. A vida que vale a pena ser vivida, querido, é uma vida generosa. A Bíblia diz que há maior alegria no dar do que no receber. Eu oro, meu irmão, para que você tenha a oportunidade de vivenciar isso. O prazer, meu irmão, de ser resposta de Deus na vida de alguém. Eu desejo, meu irmão, que Deus te dê a oportunidade de ser a resposta dele na vida de alguém.